Olá pessoal, hoje eu trouxe aqui mais um resumo de livro para vocês, que é Conhecendo o Pai, do David Emmett. E esse livro ele é bem pequenininho, mas ele é bastante significante, porque ele traz o esclarecimento de muitas coisas que nós aprendemos por anos a respeito de quem Deus é. E aqui ele fala, não é conhecendo Deus, o Todo-Poderoso, é conhecendo o Pai, o caráter dele. Capítulo 1, um quadro preciso. Aí ele diz que muitas vezes as pessoas elas fizeram um quadro para a gente de Deus, retrataram Deus para nós de uma maneira de acordo com as suas experiências pessoais, quando elas atribuíram a Deus todas as causas boas e ruins da sua vida. E a gente muitas vezes, ao invés de conhecer Deus por nós mesmos, nós começamos a conhecer Deus pelo que nós ouvimos falar das outras pessoas. E nós temos então um mal entendido sobre Deus. E o mal entendido que a gente teve de Deus é que Deus ele nos coloca na moinha, no processo, para a gente aprender, nos dá uma enfermidade, para a gente ouvir as suas instruções, para a gente se voltar para Ele, porque se não for pelo amor, vem pela dor. Não tem nem isso na Bíblia, mas as pessoas falaram tanto para nós que nós começamos a ter essa imagem de Deus, que é um Deus punitivo. E outra coisa, que Deus usa as ferramentas de Satanás, do inimigo, morte, destruição, pobreza, miséria. Deus pega essas ferramentas de Satanás para ensinar os filhos queridos. Agora você imagina você como pai, o seu filho não está fazendo as coisas direito, aí você pega a ponta, dá uma paulada para deixar ele mancando, para ele voltar para você. A Bíblia diz que se nós, que nós somos maus, nós queremos dar coisas boas aos nossos filhos, que dirá o Pai Celestial? Não tem lógica, mas de tanto que a gente ouvir, a gente acaba absorvendo. É aquela questão, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade na nossa mente. Só que a verdade sobre Deus é que o único lugar em todo o universo onde nós podemos encontrar a porção de boas dádivas e de boas coisas é em Deus. A palavra diz que Jesus, quando ele estava aqui que Jesus ele é a expressão exata de quem Deus é, e quando ele estava aqui na terra, ele fazia tudo que ele via o Pai dele fazer. Então Jesus estava aqui na terra curando as pessoas, libertando dos oprimidos pelo diabo. Ele estava fazendo uma revolução positiva na vida das pessoas, não estava causando desgraça na vida do povo. E quando nós temos esse entendimento de quem Deus é, como o nosso Pai amoroso, bondoso, a nossa fé cresce nele. Porque muitas vezes as pessoas, elas têm esse pensamento tão errado a respeito de Deus, que a fé delas é bloqueada. Como é que eu vou crer em um Deus que ele pode restaurar minha situação, reverter para melhor, se eu penso que esse mesmo Deus, ele pode me castigar, ele pode me ferir para fazer com que eu fique perto dele? Como é que eu posso acreditar que Deus pode me prosperar se eu tenho um entendimento que a pobreza é uma maneira que me mantém perto dele, porque se eu enriquecer eu vou me afastar de Deus? Então nós precisamos ter a visão correta, porque quando nós temos a visão correta de quem Deus é, a nossa fé também cresce. Capítulo 2, de volta ao começo. Aí ele fala aqui, que logo no começo de Adão e Eva, quando Deus os criou ali, eles eram providos de todas as formas, eles tinham tudo que eles precisavam ali naquele jardim. A própria presença de Deus os provia e ele era o suficiente para eles, Até que entrou no pecado e veio toda aquela questão no Antigo Testamento, das maldições que entraram na terra e por aí vai. Só que Deus, desde o começo, ele se mostra como um Deus provedor. Aquele que quer satisfazer não somente aquilo que nós precisamos, mas também aquilo que nós desejamos. A palavra diz em Salmos lá, agrada-te do Senhor e Ele suprirá o desejo do seu coração. Então é muito importante a gente ter esse entendimento que Deus, o nosso Pai, é o nosso Jeová Jireh, que significa o meu Deus provedor. É muito forte. E outra coisa bem interessante, Deus ele começa a prover tudo desde o começo. Quando ele olhou lá para Adão, que ele viu que ele não tinha uma ajudadora idônea, porque todo animal de cada espécie tinha um macaco, tinha a macaca, tinha o elefante, tinha a elefante, e o que acontece? Mas não tinha uma que fosse páreo para o homem. E Deus vai lá e faz, antes do homem
notar que precisava de alguma coisa, Deus já chegou lá. E nisso daí você já vê o caráter do Pai, né? Antes que Adão ele pudesse sentir falta, foi o Senhor que falou, não é bom que o homem viva só. Ele já provê, é o nosso provedor. Então, desde o começo, Deus sempre está ali provendo para nós. E como é que o Pai se sente ao nosso respeito? Ele se sente assim, ó. Criou o mundo, a terra, Deus viu, foi bom. Criou o homem, a palavra de Deus fala que ele disse, poxa, foi muito bom. Então, a gente é o mascote do papai. A gente é a delícia dos olhos dele, a menina dos olhos dele. Esta é a maneira como o Pai olha pra gente, é a maneira como ele pensa sobre nós. Nós somos criados para ser muito bom. E isso acontece quando Jesus mora dentro de nós. E ele fez, né, o homem para que tivesse domínio sobre a terra, sobre tudo que existia nessa vida. E a vontade de Deus é a mesma para nós hoje em Cristo Jesus. Se não havia razão para que Adão tivesse necessidade na vida dele, na nossa também não é. Então quer dizer que tudo que eu quero vai acontecer. Pode ter certeza que tudo que você precisa quando você está na situação debaixo da cobertura do Senhor, vai chegar até você. E até as coisas que você deseja, que está no seu coração, se for de acordo com a vontade dele, vai acontecer. Porque o Pai, ele não vai dar nada para a gente que vai nos machucar. A palavra dele nos diz, em Jeremias 29, eu sei o pensamento que eu tenho sobre vocês. E é um pensamento de paz e não de mal. É um pensamento de dar para vocês esperança em um futuro. Não é um pensamento, não são planos para fazer a gente esmorecer. A vontade de Deus para Adão, que Deus tinha lá para Adão logo no começo, que era o design original, é a mesma vontade que ele tem para nós hoje. Ele veio trazer para nós, ali com o modelo de Adão, a maneira como ele quer que nós vivamos. Se a vontade de Deus para Adão não era enfermidade e doença, nem carência, nem medo, nem preocupação, nem inquietação, e uma vez que ele não muda, então a vontade de Deus para você hoje é a mesma. O Pai não muda. O que era a vontade dele para a sua família no começo é o que é a vontade dele para a sua família agora. Era bênção e bondade, era saúde e paz, era ter cada necessidade suprida. Esta é a vontade de Deus para o seu povo hoje. É maravilhoso. O mal não é de Deus. Tudo que rouba, mata e destrói alguma coisa e que machuca, tudo que traz destruição para os homens não vem de Deus, o Pai. O que nós vemos em Gênesis capítulo 1 e 2 é a perfeita vontade de Deus sobre a terra. Porque se o homem não tivesse pecado, a gente estaria vivendo só a extensão de Gênesis 1 e 2. Não teria entrado o pecado na terra, o homem não teria sido expulso, enfim, seria sensacional. E a gente estaria continuando. Pensamento errado. Quando a gente tem um pensamento errado, logo a gente tem a fé errada. Como eu já disse antes, se a gente pensa que Deus usa as obras de Satanás para ensinar o seu povo, a gente vai agir de uma maneira errada, com medo de Deus, com medo do seu castigo, da sua mão que vai pesar. Como eu posso crer em Deus para a cura se eu acho que é Ele que me faz ficar doente? Se a enfermidade procede de Deus, se é a vontade dEle, então é melhor nem eu ir para o médico, porque se é o Todo-Poderoso que está colocando em mim uma enfermidade para que eu fique correto na presença dEle, então não vai ter médico no mundo que vai me ajudar. Né? Capítulo 3. A bondade de Deus. Romanos 4 fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Nós precisamos ter entendimento que, olha como Deus é maravilhoso, como o Pai é maravilhoso. Ele poderia muito bem falar: olha, vocês não sabem que é a perfeição de Deus que leva o homem ao arrependimento, que é a justiça de Deus que leva o homem ao arrependimento. Não, ele chega, é a bondade. Ele revela para nós a sua bondade e nós nos arrependemos. O amor de Deus, ele é sem medida. A palavra diz, né, que Deus, ele é amor. Jesus, ali na cruz, era uma prova do amor de Deus. Era o amor de Deus manifestado. Ele é tardio para se irar, é longânimo. Eu amo a música da pastora Ludmila Ferber, que é santa paciência, um ânimo tão longo, capaz de esperar por nós, acreditar em nós. Que Deus é esse?
Em sua majestade e formosura, ele ainda procura gente como nós para abrir seu coração, para falar e para ouvir a nossa adoração. É maravilhoso. O Pai mesmo ama a gente. Ele não terceiriza o amor dele. Ele não fala, ó, pronto, Jesus, vai amar esse povo aí que eu não tô nem aí, não. Ele fez uma ponte para se conectar com a gente. Ele poderia deixar que só os profetas, poderia mandar os anjos, mas ele quis essa conexão porque ele nos ama. E a mensagem que Jesus trouxe aqui para a terra quando ele estava aqui foi, ó, o Pai ama vocês. Ama tanto vocês que só tinha eu lá, mas eu tô vindo para que vocês possam conhecer o Pai. E foi para isso que Jesus morreu, para que a gente pudesse conhecer o Pai dele. Olha que massa, é maravilhoso demais. E uma coisa muito top que também eu tenho aprendido é que o Pai não só ama a gente, mas ele gosta da gente. Ele gosta do nosso jeito, nós o fazemos sorrir, né? Lógico, quando a gente tá na presença dele. Não tô falando assim que tudo que a gente faz, do pecado, não, que o pecado entristece. Mas tipo, o seu jeito, o meu jeito, você é um jeito mais contido, você é mais extrovertido, você é mais alegre, você é mais assim, doidinho, louquinho, você é mais sóbrio. Ele ama o seu jeito, ele gosta de você. Não tem erro. Ele não faz as coisas com erro, não tem problema naquilo que ele faz. E quando a gente tem esse entendimento de como nosso Pai nos ama, a nossa fé cresce. E a nossa fé, ela funciona, ela opera através do amor, tanto que nós temos de Deus, tanto do amor que nós temos recebemos de Deus, tanto como o amor que nós temos a Deus e o amor que também nós temos aos nossos irmãos. Capítulo 4. Um Deus que guarda a aliança. E a gente vê que desde o começo das eras, quando estavam ali lá com Abraão, o Senhor ele estava mantendo a aliança dele. Ele dizia, olha, Abraão, a sua descendência ela será grande sobre a terra, você será bendito, você e sua descendência. Deus é um Deus que ele mantém a aliança dele por 1000 gerações. Ele não se esquece, ele não abandona, ele não faz de conta, ele não se ressente como a gente faz e desiste. Ele persevera. E assim como no Antigo Testamento, ele estava lá fazendo várias alianças com todas as pessoas que se comprometiam com ele, com Abraão, Isaac, Jacó, com Noé, com Moisés, ele continua fazendo a sua aliança conosco. Se na Antiga Aliança, se na Velha Aliança, no Velho Testamento, essa aliança já era poderosa, imaginem quão maior é agora na Nova Aliança. A palavra fala que tudo que acontecia lá no Antigo Testamento era apenas uma sombra daquilo que estava para acontecer. Mas quando nós estamos agora numa nova aliança superior, maior, melhor, na verdade o que é de fato vai se manifestar. Se era um mouse, aqui pronto, a sombra era só de um mouse. Eu só vi, não dá pra ver, né? Mas eu só vi aqui, ó, o mouse, a sombra do mouse aqui. Na Velha Aliança, na Nova, eu já posso tocar, eu posso provar, eu posso ver com os meus olhos naturais. Como diz a palavra, né? Muito maior é o ministério do Espírito, que é agora da Nova Aliança. É uma aliança de paz. A gente não precisa agora estar mais com os nossos esforços tentando agradar a Deus, porque o próprio Espírito dele, que é a força motora dentro de nós, nos impulsiona e nos leva a obedecer ao Senhor. Então não são mais aqueles sacrifícios de animais para pagar pelos nossos pecados ou para nos aproximar de Deus. Nós temos agora, através de Jesus Cristo, algo que se chama justificação. Nós somos agora aceitáveis a Deus. É como se Deus pegasse agora um óculos, colocasse nos olhos, e esse óculos é Jesus, e ele nos visse através de Jesus. Então quando ele nos olhos, ele vê, ó, justificado, salvo, redimido. Capítulo 5. Jesus revelou o Pai. Como eu falei, né, quando Jesus estava aqui na terra, Jesus era a própria vontade de Deus em ação. Jesus disse, o Filho por si, ele não faz nada, mas tudo que tiver visto e ouvido, aí é isso que ele vai fazer. Eu por mim mesmo não faço nada. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então Jesus estava aqui, ó, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, trazendo as boas notícias para a vida das pessoas, porque era isso que o Pai
que estava no coração do Pai. O próprio Jesus era a ação de Deus ambulante aqui na Terra. Aí nós temos aqui, né, outro pensamento errado que a gente aprende sobre as mortes prematuras, sobre morte prematura, pobreza e carência. Quando Jesus veio aqui na Terra, ele disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que acredita em mim, ainda que esteja morto, vai viver. E ele começou a falar e agir dizendo que, olha, eu sou a vida, eu sou o teu suprimento, eu sou a tua provisão. E você vendo que Jesus falou, olha, eu não tenho nem onde dormir. Mas Jesus era suprido em toda a situação. Tinha pessoas que Deus levantou para manter Jesus, mulheres que mantinham o ministério de Jesus. E você vê como o Senhor ele quis mandar a mensagem para a gente, olha, tu não se preocupa com o que tu vai comer, com o que tu vai vestir, com o que vai acontecer na tua vida, porque o Pai não é o Deus Todo-Poderoso, não, o Pai, ele quis, Jesus foi que trouxe a ideia do Pai para a gente. Ele disse, olha, quando vocês forem orar, vocês começam assim, Pai Nosso, era o Pai Nosso. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, que miséria, falta, doença não provém do Pai. Pelo contrário, o Pai quer erradicar isso de nós. Capítulo 6. Benefícios em conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a ter uma outra perspectiva de quem Ele é. Tem outro livro aí no canal que se chama You Will Never Be Alone. Você nunca estará só. Que esse livro fala sobre a necessidade de nós conhecermos a Deus para sermos íntimos do nosso Pai. A palavra fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Com o que Ele nos galardoa? Com a enfermidade e a doença? Com a pobreza? Com a carência, com problemas? Quais são as recompensas do Pai para os seus filhos que andam em obediência para com Ele? Em Tiago 1,17, qualifica o tipo de galardão que Ele nos dá. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sempre que o Pai nos recompensa, é sempre com algo que é bom. Ele tem sempre sido um doador de boas dádivas, e Ele sempre será o doador de boas dádivas. Ele nunca mudará essa atitude ou se afastará dela. Por quê? Porque Ele é bom, Ele é um Pai bom. Aprendendo com Jó. Aí aqui nesse momento, né, ele fala como Jó sofreu, como Jó padeceu por todas as coisas, e ali a princípio Jó, né? A princípio ali Jó foi reclamando. A gente escuta, não, mas Jó não reclamou. Não, Jó reclamou pra caramba. Se você for ler o livro todinho de Jó, e não só o primeiro e segundo capítulo, você vai ver que o Jó reclamou, que no final Deus dá uma butada em Jó, que eu não vi na Bíblia toda, Deus dá, mandando, sim, Jó, tu não é bom? Responde isso, responde onde era que tu estava, quando eu criei a terra, enfim. Mas o que acontece, o que ele quer trazer aqui, na verdade, é como Deus fez com que Jó fosse abençoado duplamente por tudo aquilo que ele tinha passado. Jó não ficou ao léu, o Senhor, ele sempre lembra do seu povo, ele sempre lembra. Aí uma coisa que ele fala é que Deus não é contra a gente prosperar, Deus não é contra o nosso bem-estar, muito pelo contrário, Deus quer que a gente esteja bem, que a gente viva bem, porque quando nós vivemos bem aqui na terra, em todas as áreas, em todas, saúde, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, nós revelamos o seu caráter. Algumas pessoas espiritualizam tanto a vida cristã que elas só pensam no espiritual, algumas no emocional, mas a nossa vida é completa, é provisão, é tudo. O Senhor quer nos prover de todas as coisas. Aí ele fala aqui, né, que o poder através da oração e confissão. O poder que nós temos quando nós oramos ao Senhor, quando nós chegamos
e confessamos aquilo que Ele fala ao nosso respeito, quando Ele fala quem nós somos, o que nós temos nele, quando nós concordamos, quando nós alinhamos a nossa boca com o que Ele fala, na verdade Deus quer que nós sejamos porta-voz do que Ele diz. Nós não podemos ser igual, tipo, tem um presidente e tem um porta-voz. Nós não podemos falar aquilo que Ele não fala. A gente não pode dizer, a gente não pode destoar aquilo que Ele disse. Se Ele fala que nós somos providos, então nós falamos, nós somos providos. Ah, mas não tem nada, mas o Pai está falando. E se a palavra dele está falando, vai se cumprir, vai acontecer. Nós não podemos e não devemos contrariar aquilo que Ele fala, porque aquilo que Ele fala sempre é necessário. E é isso aí, pessoal. E sejam abençoados na prática da palavra. Foi mais um vídeo aqui, conhecendo o Pai.